Relatos sobrenaturais, ao som de chuva. Essa lenda do homem sem cabeça é bem antiga e já existem até filmes sobre o tema. Mas o que será relatado aqui não faz parte de um filme e não foi uma simples lenda. Quando os relatos começaram, tive a iniciativa de investigar e hoje demonstrarei o que foi descoberto. Os nomes foram modificados, além da ordem de alguns acontecimentos para preservar minhas fontes, mas saibam que é tudo verdade. Eu mesmo tive a assustadora experiência de encontrar com esse ser. O ano era 2003, um garoto morador da periferia do bairro do Marco brincava na baixada na Travessa Humaitá, que ainda não era asfaltada. Na verdade, além das pedras, era uma rua cheia de lama e mato. Mas quando uma criança quer brincar, ela sempre acha uma forma. Renato brincava com os amigos, em frente a um terreno abandonado, quando a bola do grupo caiu no terreno e Renato achou um buraco no muro e foi buscar a bola. Seus amigos ficaram do lado de fora esperando, pois todos tinham medo de andar por aquele terreno abandonado e cercado por um alto muro de tijolos. Alguns minutos se passaram e nada do Renato voltar do terreno. Seus amigos foram até ao buraco e chamaram por ele, mas ele não respondeu. Depois de mais algum tempo, só se ouviu o choro de Renato e os meninos saíram correndo e chamaram a mãe de Renato, que veio e entrou pelo buraco para buscar o filho. Entrando lá, viu o filho sentado no chão com um ar de desespero e chorando. A mãe perguntou ao filho sobre o acontecido e ele só disse o homem não tinha cabeça. Semanas se passaram e a história correu à rua e muitos comentaram, mas ficou como uma mentira de um menino levado ou coisa de maluco. Só que aquele pequeno pedaço da rua, em frente àquele terreno abandonado, virou referência de algo misterioso e outros relatos foram surgindo. Nada como o que aconteceu com Renato, mas sempre tinha alguém que viu um vulto de longe, um homem andando no terreno, visto pelos buracos dos tijolos, e a rua escura contribuía para mais e mais histórias de um suposto homem sem cabeça. Uma moça que vinha da escola, tarde da noite, passou em frente àquele terreno. Era noite de muita chuva e não tinha quase ninguém na rua. Então ela viu um homem que andava da frente do terreno até uma vila que ficava próxima. Ela jura que o tal homem passou por ela e ele não tinha cabeça. A moça correu para sua casa em desespero e só me contou essa história depois de muita insistência minha. Depois de mais esse relato, os moradores das casas em frente ao terreno já não ficavam muito em frente suas residências e nem chegavam muito tarde. Moças que iriam demorar a chegar acabavam ligando para a família para que o pai fosse buscá-las na esquina ou dormiam na casa de amigas. Você já ouviu falar dessa lenda? Eu moro em Campo Grande, capital. Em 1998, com meus 15 anos de idade, tive inúmeras experiências sobrenaturais. Eu era um adolescente sem problemas, estudava, me divertia, não bebia e muito menos utilizava outras drogas ilícitas. Comecei a ter certas visões e sonhos estranhos. Cemitérios, pessoas que tentavam me dizer algo, mas que não compreendia. Aparições noturnas de sombras estranhas. Cada história renderia aqui horas de relatos, mas o que me deixou mais intrigado foi a aparição de um humanoide a 3 quadras de minha casa. Na época, um bairro pouco populoso, com poucas quadras habitadas, quadras inteiras tomado pelo cerrado, uma vegetação comum no estado. Estava voltando da casa de um parente, no último ônibus da linha, que parava sua corrida à meia-noite. Estava somente eu neste ônibus, e o ponto onde eu deveria descer ficava a 4 quadras de minha casa. Nada de assustador, pois fui criado em fazendas e estava acostumado a andar na noite. Nunca tive problemas em me deparar com tamanduás, antas, lobinhos e outros animais selvagens. O único problema era na esquina da casa onde eu morava, aliás, moro até hoje. Lá mora um senhor misterioso, chamado Senhor Romeu, cujas crianças tinham medo e chamavam-no de lobisomem. Também não podia ser diferente, ele morava em uma habitação pertencente à Igreja Católica, uma ruína de uma velha igreja. Senhor Romeu foi deixado por um casal de freiras há muitos anos e até hoje vive só. Apresenta problemas mentais, mas essa é outra história. Ao chegar próximo ao ponto, procurei por possíveis ameaças, como gangues, usuários de drogas, entre outros, mas estava muito calmo. Uma neblina e um silêncio perturbador. Desci no ponto e avancei 3 quadras. Parei no canto da rua,
é um local escuro estratégico, já pensando que se alguma gangue comum nos anos 90 aparecesse, eu poderia facilmente desviar o caminho, pois haviam postes de luz pública nesta quadra, e seria fácil de ver as possíveis ameaças. Foi então que de repente, ouvi um barulho de um galope, como se alguém cavalgasse um pônei. Nesse momento eu estava urinando, e somente fiquei esperando que o animal passasse pela esquina iluminada. Eu estava mais preocupado com o que havia assustado ele. Foi quando passou um animal grande, imagino uns 2 metros, do meio do corpo para baixo. Era como um grande bolt, somente 2 patas, da cintura para cima. Um ser humano musculoso, com músculos divididos, cabelo ruivo espetado para cima. Os braços vinham acompanhando o movimento do corpo e os olhos brilhavam como 2 leites vermelhos. Ele passou e apenas fez um movimento com a cabeça, sinalizando que havia percebido minha presença. Cortei a urina na hora e desci em um carreirão, só voltado 1 hora depois e na carreira. Contei para muita gente e fui motivo de risadas por anos, até que em um churrasco, uma senhora de idade contou que havia visto a mesma figura nas imediações. Esse relato aconteceu comigo, quando eu era criança. Durante a década de 1970, a cidade de Belém e outras cidades próximas registraram diversos ataques de uma estranha luz apelidada de chupa-chupa. E foi justamente naquela época que ocorreu o fato que agora vou relatar. Eu tinha 9 anos, meus irmãos e minha prima, 10, brincávamos na cozinha de casa. Era mês de julho, estávamos de férias e costumávamos brincar todas as tardes. Chovia muito nesse dia e foi então que um raio, seguido por um trovão muito forte, tocou a cozinha de casa. Foi um estalo forte e assustador. Com muito medo, saímos correndo em direção à sala, mas antes que pudéssemos alcançar o corredor que dava acesso à sala, ficamos os 3 paralisados. Lembro da sensação angustiante de não poder me mexer? Na verdade, conseguíamos mexer somente os olhos. Ficamos naquela situação por quase 1 minuto, mas que mais pareceu 1 hora. Quando conseguimos nos liberar, saímos correndo em direção à sala, aonde chegamos apavorados. Escutávamos diversos raios estalando no chão da cozinha. As gretas do telhado eram invadidas por uma luz muito forte que iluminava a casa. Corremos para o quarto de minha mãe, que naquele momento repousava. Ficamos lá agarrados com ela até que tudo passasse. Quando a chuva deu uma trégua e as coisas pareciam mais calmas, resolvemos sair do quarto. A casa parecia normal, mas o quintal de casa estava todo revirado. Árvores no chão, galinhas mortas, pedaços de telha no chão extra. Na rua as pessoas comentavam que nunca haviam visto uma tempestade como aquela. Ainda hoje, quando nos encontramos, eu, minha irmã e prima comentamos sobre esse acontecimento, mas ainda não encontramos nenhuma boa explicação. Já adulto, li o relato de algumas pessoas que foram atacadas pelo chupa-chupa. Foi aí que passei a considerar a possibilidade de termos sido vítimas de um desses ataques, pois antes das pessoas terem seu sangue chupado, elas ficavam sem conseguir se mexer. Também a presença de uma luz forte e de barulhos estranhos era comum nesses relatos. E vocês já ouviram falar no chupa-chupa?